Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Omnicare Podcast. Podcast que falamos sobre saúde, performance e empreendedorismo na área da saúde. É isso aí, qual é o tema de hoje? Como ser dono de si. Tá ligado à carreira, né? Então nosso objetivo é trazer aqui o máximo de protagonismo possível a quem está ouvindo, né? Seja você profissional da área, seja você um estudante da área que quer ter uma boa projeção na carreira. E o que seria, né, para a gente começar esse programa, a gente pensar o que é ser dono de si mesmo, né, nas decisões profissionais. Você, na verdade, acho que entender o que você quer para você, para sua vida profissional, pessoal, e estar no meio, né, de pessoas que possam ser exemplos ou pessoas que já fizeram aquilo que você um dia quer fazer. Acho que isso é bem interessante, estar com pessoas que já realizaram ou que estão realizando algo, e não por inveja, e sim por inspiração, né? Por aprender com aquelas pessoas, e isso você vai se tornando uma pessoa autêntica e saber ainda mais o que você quer. É importante que primeiro conheça, né, os ambientes, né? Entender o que quer realmente, pensando em carreira. Que é o que a gente já conversou, acho que foi lá no começo, né? Algum episódio a gente falou de também você conhecer o que você não quer, né? Especialmente ter experiências que você não saiba, digamos assim, antes de ter a experiência, não sabe o que se iria gostar, enfim, e você conhecer e você não gostar. Isso é interessante para te impulsionar, para saber o que você quer. O primeiro passo é realmente conhecer, se autoconhecer, né? Esse autoconhecimento, ele é um processo da vida, né, gente? Não é algo que você acorda... Não é algo pontual, né? Não é algo pontual, muito menos que você acorda assim, opa, hoje eu sei o que eu quero e amanhã eu quero outra coisa. Não é assim, né? É algo que a gente vai construindo durante anos e a gente vai mudando também, né? Conforme a sua idade vai passando, sua prioridade vai mudando e acho que sua atenção e seu propósito também vai por um olhar diferente, né? Mais maduro, enfim. Mas isso é o interessante da vida, né? Que não é uma linha, não é um momento linear, né? Mas sim um momento que você vai se conhecendo, vai ter altos e baixos. Sim. As oscilações, né? Que fazem parte da vida. E esse autoconhecimento é importante para poder direcionar justamente aquilo que a gente pensa do ponto de vista de carreira, né? O que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha carreira. Então, é o passo número 1 a ser feito para que todas as outras decisões sejam tomadas. Só que como você mesmo comentou, pode ser que por me conhecer, hoje eu gosto de algo, daqui 6 meses não necessariamente eu vou gostar dessa mesma coisa. Ou pode ser que eu encontre uma tendência melhor em outro mercado diferente. Pode ser que o que eu queira trabalhar especificamente ainda nem exista. Pensando hoje em dia com o avanço das tecnologias, muitas coisas mudam o tempo todo. Sim, muitas pessoas, né, às vezes entram em profissões como da área da saúde, fisioterapeuta, médico, enfim, medicina, enfim. E ao longo do processo, às vezes antes mesmo de terminar, ou até depois de estar vivenciando outros momentos da carreira profissional dentro da área da saúde, muda para, por exemplo, marketing, tráfego pago, enfim, várias áreas de vendas, e realmente está acontecendo muito mais, né, do que... Sim. Você usou o exemplo que a gente encontrou ontem, né, na loja. Tinha uma paciente que ela fazia medicina e largou a medicina para trabalhar com tráfego pago. Acho que o exemplo é aquela Manucity, né? Manucity. Também é outro. Enfim, né, são as... Inclusive você está falando com eles porque eles estão assistindo o nosso podcast. Pode ser que sim. Inclusive é algo que faz parte, né? As tendências vão mudando e o mercado vai mudando também e novas oportunidades vão surgindo. Só que o fato de você se autoconhecer pode fazer com que você tenha clareza também em entender se esse mercado que está surgindo ele é um mercado realmente perene, né? Um mercado que realmente ele é sustentável no médio e longo prazo ou se é só uma moda, né? Sim. Porque tem muitas modas que vão vir por aí, que vão surgir às vezes como uma disfarçadas de oportunidade,
oportunidades que às vezes parecem aquelas oportunidades que mudam a vida, mas não necessariamente, né? Você tem que cuidar com aquele tal do deixa a vida me levar, né? Assim, não só a vida te levar, mas como pessoas te influenciar, né? Tem isso também. Com quem nós andamos diz muito sobre nós e sobre Sim. o nosso caminhar, né? O nosso processo. Então é algo que é interessante de pensar nisso. Eu tenho um autor, eu esqueci o nome dele, depois eu dou uma olhada aqui, mas eu acompanho bastante as postagens dele no LinkedIn. Ele era um autor trabalhava com recursos humanos. Ele tem um livro chamado Seja Protagonista da Sua Carreira, que fala justamente sobre isso. Independente do local onde você está, do ambiente onde você está, a carreira é sua. Se você vai vir trabalhar, por exemplo, conosco, a carreira ainda é sua. Sim. Você não trabalha para mim ou para Sara, ou para Omni, você trabalha para você. E você trabalha em parceria, né, em conjunto com a trabalha empresa. Você não trabalha para nós, trabalha conosco. Conosco, exatamente. São situações diferentes, então entender que o que você faz aqui dentro, o que você faz dentro do seu trabalho, reflete para as coisas fora do seu trabalho também e reflete em novas oportunidades que possam surgir. Muito. E é o que nós prezamos e o que nós conversamos muito com os profissionais aqui dentro, né? De algo, de incentivar também ser o protagonista de suas histórias. Porque, como a gente já conversou em algum outro dos episódios, tem essa questão que ainda nós traremos aqui, essa questão de você ter o CNPJ, ser CLT, né? Essa confusão que se torna quando nós estamos finalizando ali a faculdade. Então é algo bem interessante da gente pensar isso que o Thiago trouxe, que você ser protagonista da sua história, você trabalhar com ou em parceria com algum lugar, né? Com algum consultório, alguma empresa, alguma clínica, mas você que traça, né, a sua história profissional. Então é muito importante pensar nisso. E é uma construção realmente de mentalidade, né? Muito mais do que de posicionamento e fisicamente. Muito Sim. mais de mentalidade. Sobre não deixar ser levado, né? Diz respeito ao que você quer. Porque, por exemplo, vamos pensar em oportunidades e que possam surgir por aqui, mas que talvez você não queira. E tá ok, talvez o que você quer são outras oportunidades para sua vida. Mas vamos lá, se eu preciso de alguém, se nós precisássemos de alguém para trabalhar com fisioterapia geriátrica, por exemplo. Você está aqui e agora eu quero que você trabalhe com fisioterapia geriátrica. E você só vai aceitar, ok? Talvez você não queira e se você não quiser, talvez você precise buscar um outro ambiente. Se você não está se sentindo bem no seu ambiente de trabalho, o que você está fazendo para modificar esse ambiente ou para modificar o ambiente em si, né? Para sair desse ambiente e ir para um outro. Eu lembro, né, que eu já atuei em algumas outras clínicas, alguns outros ambientes, na qual eu às vezes discordava de algumas coisas. Em alguns locais eu tinha ali uma certa abertura para falar isso, alguns nem tanto. E aí um dia eu parei e refleti, cara, eu só vou ter algo que realmente vai ser, não diria nem 100% como eu quero, mas quase 100% como eu quero quando realmente tiver meu próprio negócio. Diferente disso, eu vou ter que me adaptar àquele ambiente. Claro que existem ambientes que ouvem mais, outros profissionais que ouvem os seus colaboradores, que ouvem quem está ali ao lado, mas a maioria dos locais não faz isso. Você precisa acatar aquilo e se adaptar àquele ambiente. E eu acho que essa questão tem uma parte de adaptação e tem uma outra parte de você entender como funciona o ambiente, entender a visão de futuro, entender a missão, os valores, entender se você está, digamos assim, coerente com os seus valores junto, né, pegando em reflexo com o local que você trabalha, né? Então, se as duas coisas, você e o local está nesse match de valores, porque a longo prazo isso pode realmente dar um certo problema, ou não é nem problema, mas é uma dor de cabeça para você, especialmente, né? Porque o local, ele pode te ouvir, deve te ouvir, de certa forma, mas tem algumas coisas que não são possíveis serem modificadas
em prol de cada pessoa, de cada profissional. Isso é Sim. muito difícil. Uma empresa, um local, uma clínica, um consultório, ele tem que estar funcionando com alguns processos e algumas regras. E essas regras e processos, nem sempre a gente consegue ser tão flexíveis, né? Porque se for flexível para um, tem que ser para outro. Então a gente não consegue ser muitas vezes tão normal, flexível, né? Senão natural. Vai virar como se fosse um puxadinho, né? Aí não dá, né? Mas isso é interessante, que o Thiago citou e levantou, da gente colocar numa certa balança, né? Você entender quais são os seus valores e quais são os valores da empresa, da clínica, do consultório, do local onde você está trabalhando, e se esses valores estão realmente se reconhecendo e sendo coerentes, né? Então, acho que é bem importante. Vou fazer uma errata aqui. Eu pesquisei aqui o nome do livro, não é Seja Protagonista, Seja Egoísta com Sua Carreira. O nome é o mais chamativo e que realmente faz sentido, porque a carreira é sua, então você tem que ser egoísta com ela mesmo. E é do Luciano Santos, só para fazer uma correção. É um livro muito bom, diga-se de passagem, né? Recomendo aí a quem quiser ler. E sobre isso, né, sobre ser egoísta e se entender como alguém que é o principal protagonista da sua carreira, é aquele cara que não está na corrida dos ratos, especificamente. Sabe aquela corrida dos ratos de você levantar de manhã, tomar seu café, sair com pressa, vai pro trabalho, trabalha, volta para casa cansado, dorme, outro dia repete. É no automatismo, né? Isso. A sua vida vira piloto automático. Você não pensa mais muito no seu futuro, você não pensa onde você quer estar daqui 1, 3, 5, 10 anos. Aí você não coloca como prioridade a parte de gestão e estratégia, porque você pensa, eu não sou uma empresa, vamos dizer assim, eu não sou uma clínica, eu não sou um consultório, então eu não necessariamente preciso estar pensando nessa forma de gestão, de estratégias, de metas a longo prazo, curto, médio prazo. Então vai se perdendo, né, durante a rotina. E aí isso também vai gerando um estresse muito grande. E você vai virando tipo um ciclo vicioso, né? Realmente, como você falou ali, do ratinho. É como se ele estivesse naquela rodinha gigante, rodando e não saindo do lugar. No caso. É a corrida dos ratos. E aí, tem algo interessante sobre isso, é que, como a gente comentou, para de pensar no futuro, para de planejar as coisas, e a vida vira apenas uma repetição. E com isso, você não pensa muito sobre aquilo que está ao redor. E aí, às vezes, aquelas oportunidades que você gostaria de ter, você deixa elas passarem. Sim. E existe algo, né, até em relação a isso, que é o quanto que a gente pensa no nosso ambiente de trabalho. Está muito ligado, eu sei que existe uma certa romantização dessa frase, mas de ter um pouco a visão de dono, se você não é dono do seu próprio negócio, mas você é dono da sua carreira. Então, o fato de você ser dono da sua carreira já obriga você a ter uma visão de dono mínima de algum negócio, mesmo que você seja um profissional contratado para aquilo. Sim. Mesmo que você seja um profissional de carteira assinada para aquilo. E especialmente quando você não é, né? Especialmente. Por exemplo, quando você trabalha numa clínica ou num consultório, pensando nessa visão que o Thiago está trazendo, você, como protagonista da sua história, da sua profissão, da sua área, você vai atrás. Então, o ir atrás, o ser proativo, o entrar em ação, é você, junto com os proprietários da clínica, consultório onde você está, sentar, ter uma reunião, uma conversa, vamos planejar isso, vamos planejar aquilo, vamos fazer uma ação de marketing, vamos trazer ideias, trazer realmente estratégias junto, né, para que as duas partes cresçam juntos e, na verdade, Sim. não pensando somente por um lado, né? Até porque, né, pensando nisso, eu já falei a palavra oportunidade algumas vezes, né, nessa conversa. Podem surgir algumas oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Pode surgir uma oportunidade de você sair de um colaborador para sócio em algum negócio da clínica, sócio em algum negócio da academia, do estúdio, do local de treinamento. Até porque sociedade tem várias formas de sociedade, né? Você não precisa ser sócio do negócio como um todo, mas você pode ser sócio de um aparelho de avaliação. Braço. Né? Você pode ser sócio de cursos. De curso, de um meio educacional da clínica, do local. Então, com aquilo você
vai ganhar mais e provavelmente você vai se satisfazer mais dentro da sua carreira também. De produtos também, né? Exato, porque se você está se propondo aquilo, provavelmente é algo que faz sentido para você, que você gosta. Porque quando a gente pensa em carreira, né, às vezes a gente fica muito preso ao dinheiro especificamente. É claro que o dinheiro ele é importante, é claro que a remuneração é importante, né? Eu preciso ter, primeiro, o mínimo para eu me pagar como pessoa, né? Então, luz, água, internet, telefone, enfim. E aí depois as coisas vão surgindo com um conforto um pouco maior. Mas não é só o dinheiro, né? Se a gente pensa em... entregar, né? Não, se a gente pensar naquilo, o que eu quero como carreira. Sim. Vamos lá, o que eu quero como carreira? Eu posso ter autonomia, posso ter flexibilidade, a questão financeira que eu comentei, posso ter algumas características na qual eu vou buscar um ambiente que me proporcione isso. Sim. Se eu quero flexibilidade, eu ter minha agenda lotada de paciente não vai me permitir isso. Então talvez não seja um caminho, mas seja parte do caminho. Tem essas outras oportunidades. Ser um braço, por exemplo, você ter uma ideia de projeto junto com o local, o espaço onde você está, para que vocês formem ou construam ou, né, façam uma revolução, digamos assim, dentro da sua área, né, coerente, para um produto novo, por exemplo, seja um curso, seja um produto físico, né, que venha para agregar em alguma área da avaliação, enfim, prático, né, ou até junto de pesquisas, enfim, tem muitas coisas para fazer, muitas coisas, só que a gente precisa, de certa forma, aquela hora que eu falei da entrega é isso, assim, a gente precisa se esforçar para fazer a entrega, e aí a recompensa, que seria o dinheiro, tudo, ela vai fluindo, ela vai vindo. Aí quando a gente fica muito ligado no dinheiro, porque a gente sabe que importa, a gente não vai ser hipócrita nesse sentido, mas a gente parece que as outras coisas elas vão ficando, como o Thiago falou, automáticas, e aí a gente começa a ficar muito fixo ali no dinheiro. Tá, e o resto que a gente pode fazer para chegar nesse processo ali de ganho do dinheiro, né? Demanda um esforço maior, né, nesse sentido. E aí a gente vai busca junto. É isso que é interessante. E olha, isso, várias cabeças pensantes são melhores do que uma só. Com certeza, com certeza. E com isso, né, eu acho que, novamente, né, as oportunidades surgem, mas não necessariamente são oportunidades boas. Sim. O que eu quero dizer com isso? Já surgiu muita coisa, sempre surge algum projeto novo para onde eu posso ser incluído. Mas aí eu preciso pensar, vale a pena? Sim. Vai ao encontro do que eu quero? Ou vai tirar o tempo do meu principal objetivo? Então, aprender a dizer não é bem importante. É extremamente importante. Quando a gente tem clareza, então a gente volta lá no autoconhecimento, volta na clareza para que a gente tome as decisões corretas. Para lá, é o meu caminho que eu quero, então eu vou dizer sim para as coisas que vão me aproximar de lá. Para o resto, o plano B, o plano C, o plano D, algo em paralelo, vai me tirar energia, vai me desgastar em algo que não necessariamente é aquilo que eu quero. Se estiver ligado com o que você busca, ok. Agora, se estiver longe, muito longe do que você quer, daí reveja. Sim, é interessante, né? Eu lembro... É importante a gente ter clareza desde cedo, né? Eu lembro quando estava na graduação, eu sempre fui ligado à pesquisa, era aluno de iniciação. Então, de vez em quando alguém vinha com uma ideia de artigo, né? Aí eu, cara, beleza. Me mostra aí a sua ideia, para que eu pudesse contribuir, né? Me mostra a sua ideia. Vinha algum colega da graduação e eu falava, cara, mas não dá para fazer isso. E aí, às vezes, a gente decepciona a pessoa que está ouvindo, né? Que está esperando alguma mensagem positiva de nós. Mas faz parte eu dizer não para aquele projeto, faz parte eu dizer não vou poder contribuir nisso, não faz parte da minha área de estudo, não faz parte do meu escopo. Vou precisar gastar muita energia para adicionar esse trabalho na minha rotina. E aí também isso gera uma coerência não só com os outros, principalmente com você, mas pensando com o contexto que você está inserido, no local onde você está inserido, isso também entra numa coerência de você
o comprometimento que você vai gerar com pessoas e com projetos, né? Isso é muito importante, porque a partir do momento que você gera um comprometimento, vai até o fim, né? Mesmo que você vá... Claro, tem momentos que a gente vai ter que... Não, a gente não vai dar conta, tudo mais, ok, pode acontecer. Mas isso é importante, porque aí você antecipa o não dar conta. Se provavelmente você não vai conseguir dar conta, seja na demanda, seja não estar ligado no seu objetivo, isso vem como uma transparência com o local, né? Isso se torna, você profissionalmente, pessoa, se torna até mais respeitado nesse sentido. Isso é bem interessante. Sim. Seu posicionamento, né? Clareza, né? Clareza ela é importante. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Essencialismo, que ele traz uma frase, né, que ele é muito interessante, sobre dizer não. Já que você está lendo, qual que é? Não cheguei nessa parte ainda. Eu acho que é a abertura de um dos capítulos ali, né? Se você diz não, querendo dizer, aliás, desculpa, se você diz sim, querendo falar não, você fala sim para outra pessoa e diz não para você mesmo. Ah, sim. Eu já ouvi essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Eu estava vendo, inclusive, um tempo atrás, uma entrevista do Neymar, pai do Neymar. Vamos lá, vamos pensar a quantidade de projetos, oportunidades que surgem para alguém com nível de visibilidade como o Neymar. É o Neymar pai, que ele é o empresário do Neymar, ele tem uma frase que ele diz: a primeira resposta é não, agora me convença que vai ser um sim. Uhum. Então, a primeira resposta é não. Por quê? Porque eu já estou focado nas coisas que eu tenho aqui, já está tudo relativamente encaixado. Agora, me convença do contrário. Me convença que realmente vale a pena entrar nesse projeto. Me convença que realmente vale a pena ir adiante nisso. Se não, não faz sentido adicionar isso. Algo a mais, né, na rotina ou em algum contrato. Isso é importante. E é importante a gente pensar isso desde cedo. Eu comentei ali do período da graduação, que surgiam ali oportunidades de artigos, né, enfim. Então você, né, se você é um estudante da área, ter clareza desde o início é importante. Ter as experiências, mas a partir dessas experiências ter a clareza do que você quer, e se essas experiências ou essas não só experiências, mas objetivos estão alinhados com os seus, né? Os valores desses locais que você esteve ou está experienciando está ligado com os seus valores e objetivos. Sim. Tem acho que é importante a gente, às vezes, exemplificar para poder ficar mais claro, né, para quem está ouvindo ou assistindo. Tem alguma decisão que você tomou, que você percebeu que gerou um impacto grande, pensando na vida profissional, né? Um impacto grande com o objetivo de aproximar você do seu objetivo principal? Sim, acho que eu poderia dizer isso, que algo que me aproximou muito foi sair de um ciclo, de um local onde eu trabalhava antes, de uma clínica onde eu trabalhava antes, e realmente focar em ter o meu espaço. Acho que esse momento de transição mesmo, de estar e ver, né, o que eu vivenciei, experienciei, me dediquei, fiz muitos vínculos, mas você conseguir, ao longo dessa experiência, construir mesmo, entender mais o que você quer levar dessa experiência como aprendizado, mas principalmente o que você gostaria de mudar, digamos assim, seja para um espaço novo, né, para ter o seu, ou até para mudar de clínica, mudar de experiência. Mas acho que foi essa transição, foi mais impactante. Você acha que se continuasse daquela forma, a gente falou aqui de corridas dos ratos, né? Uhum. Foi agora que a gente falou, né? Uhum. Você acha que se continuasse daquela forma, poderia entrar nessa corrida? Com certeza. Com certeza. Cheguei a ter 12 horas de trabalho, que não é ruim para ninguém.
não é uma reclamação, é muito bom, por sinal, não dá pra gente reclamar de trabalho, né, de atendimentos, mas a visão de futuro seria essa. Então, talvez eu só avançasse na carreira dentro deste modelo a partir de atendimentos. Sim. Isso é algo importante. E algo, né? que pra mim não era o que eu buscava na época. E nem agora, né? Mas muito menos na época. Sim, isso é algo importante, que a gente pensa em plano de carreira, né? A gente já falou isso em outro episódio sobre plano de carreira, mas dentro da nossa área é muito difícil você ter algum ambiente com plano de carreira. É muito difícil, né? Você realmente só vai conseguir, pensando aqui em realizações profissionais, né? A gente está muito ligado à questão financeira, você só vai conseguir ganhar mais se você simplesmente trabalhar mais horas. Sim, e nós, profissionais da área de saúde, especialmente fisioterapeutas, nós trabalhamos por hora. Sim, é um meio produtivo, né? Especialmente todas as, assim, se for convênio, se for particular, mas especialmente particular, né? Então, é sua hora que vale. E aí a sua hora vale a sua presença, vale sua dedicação, vale o seu tempo. Sim. Então, tudo isso conta, especialmente se você visa ter uma flexibilidade, sei lá, geográfica, uma flexibilidade de tempo. Então, você tem que ir analisando isso que você busca, que você quer. Não tem problema nenhum se o seu perfil, se você quer atender 12 horas por dia, eu ainda acho que não é saudável, né? Acho que você pode ter uma coerência. 12 horas não dá sempre, né? Não, vamos dizer assim, 10, 12 horas, né? Mas não é saudável, né? A longo prazo, especialmente. Agora, você gostar disso, ok, sem problema. Se está alinhado com os seus objetivos, vai fundo. Agora, se não tiver... E tem que ter também, né? Vamos ser... Tem que ter. E tem que ter um momento, vai ter um momento, sempre terá, né? E a longo prazo de você ter, só eu digo assim, 12 horas, vamos dizer assim, 10, 12 horas todos os dias, vamos dizer assim, né? Acho que a gente pode ser mais claro. Ou algo assim, não, um dia eu trabalho 10, 12 horas, eu consigo trabalhar 4, 5 horas, ou trocar, por exemplo, as outras 5 horas eu consigo trabalhar online, eu consigo me dedicar para um curso, me dedicar para algo a mais. Então, se a sua rotina dentro do espaço não está coerente com o que você quer, é esse que a gente está conversando, Sim. né? A gente começa a ter um outro caminho, né? Pensar em um outro caminho, ou a tentar, né, conversar e estar aberto para ouvir e para falar com esse espaço, com essa clínica, com o local onde você está. Né? Essas questões de plano de carreira é muito difícil ter na nossa área. E é importante que a gente pense o que aquele local vai entregar. Por exemplo, eu trabalho em um local que nos apresentou um plano de carreira. Do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, pouca coisa mudou. E o que eu quero dizer em relação a isso? É importante que a gente entenda também sobre as questões dos horários, já que muitos locais, né, só vão pagar por hora mais trabalhada. Ok, beleza, você quer trabalhar ali 10, 12 horas, beleza. Mas é importante que o local em si tenha uma certa regulamentação dos horários. O que eu quero dizer com isso? Vou dar exemplo. Trabalhei em uma clínica grande na qual os horários eles iam das 7 da manhã às 9 da noite. E nós éramos em alguns profissionais. O que eu sugeri? Vamos botar alguns nos primeiros horários, alguns outros nos últimos horários, a gente faz esse rodízio. Só que isso não aconteceu. Por muitas vezes a gente tinha que estar disponível quase que o horário inteiro. E aí fugia daquilo que realmente faz sentido. Vou pensar até em qualidade de vida de quem trabalha, né? Sim. Aí você não tem um momento para você fazer um lanche. Qualidade de vida e desenvolvimento. Você não tem um tempo para tomar Você toma correndo um Iopro, né? Não estão patrocinando, gente. Mas uma bebida láctea, uma banana e é isso. E aí depois você que se vire chegando 10 horas da noite, Sim. Por exemplo. Ou, por exemplo, você não tem tempo para fazer um curso para se desenvolver. Eu lembro que algo que me pegou bastante, que eu precisava ter pelo menos 1 hora na semana para fazer o inglês. Eu não tinha nenhuma hora da semana para fazer isso. Aí beleza, em outro momento conseguiram mudar ali, fazer uma espécie de escala. Aí tava tudo bonitinho nas escalas, deu 2 semanas e inverteu as escalas. Então o meu horário que tinha disponibilidade de manhã, de repente foi para tarde,
E aí todos os compromissos que eu tinha fora dali, acabou. E ainda não sendo CLT, né? Exato, o que é errado, né? Vamos lá. Vamos dizer, porque você não pode exigir nesse sentido, né? É uma prestação de serviço, né? Eu posso topar por aquilo ou não. Exatamente. Não... Enfim, né? A gente entra em outras questões mais legais em algum outro episódio. Mas onde eu quero levar em relação a isso, né? O meu exemplo, né? Era um local na qual não me dava oportunidade de me desenvolver fora dali. Inclusive, eu percebi também que se eu entrasse no doutorado, eu não ia conseguir ter uma certa flexibilidade, se já era difícil. Eu saí 1 hora da semana para fazer o inglês próximo dali. Imagina fazer um doutorado que eu ia precisar, às vezes, de um turno, me deslocar para uma outra cidade. Isso eu sentia bastante também dificuldade. Então, a gente precisa entender que a gente também precisa se desenvolver para justamente não ficar nessa corrida dos ratos. Porque eu ganhava bem, do ponto de vista financeiro, ok, mas nas outras áreas, tempo para, inclusive, me exercitar era muito escasso, tempo de qualidade de vida, de lazer, para desenvolvimento era muito baixo. Então a gente precisa pôr isso na balança, entender onde eu tô, onde eu quero chegar e como que eu vou chegar nisso. Até porque, como eu comentei, tinha lá uma espécie de plano de desenvolvimento de carreira, mas que era só um plano teórico, que pouco ia sair daquilo ali, só ia realmente acumular mais horas de trabalho. A gente tem que refletir sobre o que a gente quer para nossa vida. E se o local onde você está, né, está se encaminhando para isso, você consegue ter abertura, consegue ter, né, uma comunicação clara com esse local, melhor, ok. Senão é bom rever realmente e, né, ter o seu caminho ali traçado, trilhado e realmente deixar mais claro isso e seguir. É isso. Algo mais? Não, acho que seria isso. O que a gente pode deixar aí de dica, resumão do nosso programa? Seja protagonista da sua carreira. Isso, esse é o básico, né? Seja protagonista ou, como diz o livro do Luciano Santos, seja egoísta com a sua carreira. Eu gostei disso. Aprender a dizer não. Isso. Eu acho que antes, autoconhecimento. Autoconhecimento, frase sempre. Do Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Sim. Sócrates ou Aristóteles, agora eu esqueci. Mas autoconhecimento ele é a base de Conheça-te tudo, a ti mesmo. Isso vai moldar todas as suas decisões. Inclusive para dizer não para a maioria das coisas. Sim. Aprenda a dizer não. Sim. Autoconhecimento, aprenda a dizer não. Seja egoísta. Aí acho que seja egoísta é meio forte. Acho que é mais esses títulos eles são muito para chamativos, né? Acho que o seja egoísta ele é um pouco forte, porque na carreira... a gente quer chamar atenção também. Então a nossa também vai ser seja egoísta. Mas é que no resumão... A nossa também vai ser seja egoísta. No resumão... A Sara é egoísta. No resumão é você entender o que você quer, entende? E o egoísmo, ele vem muito fechado, né? Você tem que estar aberto também para essas comunicações e oportunidades. Não, mas tá certo, você vai ser egoísta porque é seu negócio. Entendi, né? Por esse lado. Lógico que você vai estar aberto às oportunidades. Mas é algo bem interessante, assim, da gente pensar. Reflitam, principalmente os estudantes, porque é algo que a gente não estuda, não tem estudo para isso, é realmente na prática, vivenciando e se autoconhecendo. Peguem todas essas vivências, né, de experiências faladas e reflitam bastante sobre isso. Sentem, escrevam, busquem, porque é algo que nessa reflexão você vai se autoconhecer. Sim. Isso aí. Bem profundo. Reflexão sobre onde você está, o que você quer da sua carreira, o que você está fazendo para chegar lá. Eu acho que esse é um ponto, talvez para fechar ali de mensagem principal do programa. É isso? Por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Tá bom? É isso aí, galera. Ó, like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, com seu colega que está meio em dúvida aí, aquele seu amigo que está na corrida dos ratos, manda para ele se tocar. Tá no piloto automático. Para ele se tocar e ser de fato o protagonista da carreira dele. Se você está vendo esse episódio ou ouvindo no Spotify, não deixe de seguir o nosso podcast.
para que a gente consiga levar mais mensagens como essa para mais pessoas, assim como você. E todos nós podemos. Então, vá atrás da sua carreira. Valeu! Tchau, tchau!